Eu estava assistindo lá em casa, começo do filme agora que tá recente, eu não sei se Avatar. Destino Inferno, alguma coisa, como é que é? Jornada para o Inferno, esses nomes que traduz para o Brasil é bacana, né? Tá, se eu não me engano, é Netflix ou é na Prime. E aí, no início, a história é a seguinte, a história de um rapaz que deixa a faculdade no final do século XIX nos Estados Unidos e vai para o oeste caçar búfalos. Porque o comércio de peles foi um negócio que movimentou muito a economia americana. E o início do filme já é uma imagem que tem a Colômbia. Colômbia é uma mulher, uma personagem, que ela está levitando, indo em direção ao oeste, soltando cabos de como fala. Tem como mostrar não, né? A imagem. Se tivesse seria bom. Colômbia é uma imagem não do... é aquela mulher do começo do filme, da Columbia Pictures, Vocês não é aquela não. Destino Manifesto Imagem. Você vai encontrar aí uma imagem, um quadro muito interessante. Isso é bom para o pessoal entender isso visualmente. Porque essa imagem ela é bacana porque foi uma imagem do... Exatamente, essa imagem aqui, ó. Do Guest, John Guest, que fez ela. Se vocês perceberem, ela está indo para o oeste. Uma deusa levando... levitando. Se você vê que na mão dela está School Book. Esse livro aqui era um livro de educação protestante. Então estamos levando a educação protestante. Se você olhar lá do outro lado, que é o leste, você vai enxergar os navios, você vai enxergar a ponte, ali... Desenvolvimento. Exato, o desenvolvimento. Você vai enxergar aqui o quê? As ferrovias indo, o telégrafo vindo, certo? Veja só, as ferrovias, que interessante. Os colonos do lado de cá. À frente dos colonos aqui tem um homenzinho, que vocês vão ver, ele está com a arma. Beija a arma, exatamente, ele está com a arma na frente. Agora, dá uma olhadinha em quem está do lado esquerdo aqui, ou seja, no oeste. Vazando no oeste. Já. O urso está fugindo aqui embaixo. O pobre do urso está fugindo. Entende? Pode subir. Os índios. O lobo fugindo. Os índios fugindo. A mãe fugindo com o filho. Entendeu? Pode voltar lá em cima. E você vai ver que existe uma distinção. Os búfalos fugindo. Os indígenas lá atrás fugindo. As caravanas já começando a passar lá. Entende? O que acontece? Um detalhe importante. O leste é a luz. O oeste é as trevas. Essa aqui é a Colômbia. Entende? Então aqui, essa imagem é o progresso americano. É a imagem, a leitura do progresso americano. Foi muito difundida no século XIX, depois no início do século XX, em livros escolares. E esse filme que eu acabei de dizer, ele começa com essa imagem. É algo que passa desapercebido por qualquer um. Mas essa linguagem aqui é a mesma linguagem que eu acabei de falar de Top Gun. É a mesma imagem que você vai ter de filmes americanos, de heróis americanos. É a mesma imagem de que eles estão tentando salvar o mundo. Tem uma muito interessante, que é o do Independence Day. Vocês já se lembram do Independence Day, o primeiro filme? Sim. Os alienígenas invadem o mundo inteiro. O mundo inteiro. Invade a África, a Europa, todo mundo. Quem vai lutar por nossa liberdade? Estados Unidos. Estados Unidos. E no final, olha que interessante, no final, na batalha final, o presidente dos Estados Unidos pega um megafone e faz um discurso, que era como é o nome dele, gente, o ator? Bill Pullman. E faz um discurso emocionado e fala que a partir daquele momento, 4 de julho, não é mais, porque foi no 4 de julho, não é mais o dia da independência dos Estados Unidos, mas é dia da independência do mundo inteiro. E você chega a arrepiar na hora, você fala, que isso, cara? Esses caras são... Salvou a terra. São fodas. Caras... Foi o Will Smith. O Will Smith e o Jeff Goldblum. É uma galera de ponta ali. Exato. Então, tô falando assim, essa galera... Aí qual é o discurso ali? A América vai nos salvar. Então agora a fronteira não é mais a Califórnia, porque acabou a fronteira. Qualquer lugar agora eles podem invadir, eles se sentem legitimados, porque a ideologia é fundante para eles. Então eles... Sério, a gente não para pensar por que eles se sentem na autoridade de barrar um navio
Da Venezuela que está levando óleo para Cuba, se Cuba pagou por esse óleo, por exemplo, ou para a Rússia, se a Rússia pagou por esse óleo. Agora, por exemplo, segundo eu li em algumas notícias agora, alguns navios russos estão tendo escolta de submarino. Sim. Aí você fala, mas tá, em águas internacionais, isso não seria pirataria? E qual é a leitura que o Ocidente faz disso? Na verdade, acordos internacionais já não são mais respeitados, né? Acabou, pulverizou elas. Já era. A ONU já foi desrespeitada a todos os níveis agora possíveis. É outra. Mas ele estabeleceu... Eu falei isso, gente. Eu sei que Donald Trump está assustando o mundo com esse discurso, mas eu falo porque a gente... Duas coisas. A gente não tem memória ou a gente é hipócrita. Porque... Das duas, uma. Ele está fazendo algo que os Estados Unidos fazem há muito tempo. Ele vocaliza e ele dialoga com os pais fundadores. É incrível que toda vez que ele fala alguma coisa assim, eu anoto numa folhinha lá do lado do meu PC para depois olhar. Falar, eu quero ver se tudo que ele está falando aqui encontra respaldo no que os caras falaram lá atrás. Você vai encontrar no discurso de Thomas Jefferson. Você vai encontrar no discurso dos pais fundadores. Você vai encontrar em todos esses discursos antigos, Destino Manifesto, o Monroe. Cara, ele sabe o que ele está fazendo. Você viu o que ele falou hoje? Entendeu? Sobre o... Ele mandou sobre os vistos, né? Eu até estava vendo aqui na matéria. Voltem para o seu país de origem ou vamos deportá-los. Os Estados Unidos anunciam fim de visto temporário para cidadãos da Somália. Mas falou para a Somália só ou para outros? Isso daqui, no caso, essa matéria aqui está falando da Somália, né? Mas são vários países. Né? Os imigrantes específicos. Inclusive, o que eu li agora, na verdade foi um noticiário agora no final da tarde, foi do UOL, que eles estavam, inclusive, rejeitando pessoas obesas, pessoas que podem acarretar custos para eles no sistema de saúde deles. Você fala assim, como se eles tivessem um SUS lá. Você fala assim, é óbvio que a gente pensa assim, isso é uma estratégia diversionista. Não, não é diversionista. Ele não tá brincando em relação a isso. Ele está dialogando com o povo. E não se assustem se chegar numa eleição aí, você falar e o povo for lá e eleger novamente. Ele não pode, né, ser reeleito, mas a ideia dele, ele sabe o que ele está fazendo nesse sentido. Aí você fala assim, poxa, mas os americanos, eles poderiam... porque lá o voto é facultativo, muitas pessoas se omitiram de votar, sabendo que ele era assim. Sabendo que ele é assim. Então, o mal, a gente pode até se assustar com o mal, mas nós muitas vezes participamos do mal, chancelamos o mal. Então, dialoga com o que você acabou de falar, Rodrigo. Poxa, mas as pessoas, eu fico preocupado que as pessoas estão normalizando isso há muito tempo. A gente normalizou a exclusão das pessoas negras. Quando eu falei da outra vez aqui, foi o que eu quis dizer, quando 120 pessoas, 200 na verdade, né? Foi 200 pessoas. Quantas pessoas foram assassinadas lá? Eu esqueci agora. Lá no morro. 135, eu acho. No final, né? Quando tanta gente assim assassinada, você oficialmente, fala... né? Tem gente que fala que foram mais de 200. Sim. Você fala assim... Por que mesmo sem saber, a gente já simplesmente... É isso mesmo. Sem saber. A gente não sabe de nada. A gente sabe o que noticiou, o que um governador veio e falou, é o que os Estados Unidos está falando dessas pessoas. Se algum dia eles criarem um exemplo, um campo de concentração dentro dos Estados Unidos e falar, gente, e ele falou isso já, são todos criminosos. Ele falou que todos os imigrantes latinos, ele falou, são todos criminosos, estupradores. Essa é a vocalização do Donald Trump. A ideia de criar um inimigo interno. E ele precisa disso. Porque para criar um inimigo interno, ele vende a solução. Agora, o problema nunca foi o imigrante roubar o emprego do americano, porque o imigrante vai lá para trabalhar no emprego que o americano não quer trabalhar. Não vai nem na construção civil, trabalhar na colheita de frutas lá na Califórnia. Eu conheci pessoas que trabalhavam lá e falaram, não, Flávio, nosso trabalho eles não fazem. Americano contratar um outro americano para limpar o jardim dele? Mas precisa criar um inimigo, né? Ele é o inimigo.
mesmo que seja retórico, e esse é o ponto dele, ele utiliza a retórica como ferramenta de guerra. Agora, por exemplo, quando ele fala da Groenlândia, ele está trabalhando o imaginário americano de expandir fronteiras. Você pode até pensar que os americanos estão contra isso. O que você escuta falar dos americanos sobre isso? Sério, na mídia. As pessoas, a sociedade americana pensa disso. A impressão que eu tenho é que parte da população ainda está dividida, né? A gente tem nos Estados Unidos a parte dos democratas ali que estão, né, questionando, que estão sendo oposição lá dentro e manifestações também nas ruas contra Trump. Sim. Né? Então, assim, a gente tem uma ideia de que ainda está dividido. Sim. Mas o eleitor Trump apoia fielmente o cara. É o que eu estou dizendo. Carta branca. Eu autorizo. E os outros que simplesmente se omitiram? Que são... que não votaram em Trump, mas se omitiram de votar. Eles, de alguma forma, também não chancelaram a presença dele lá? Muitas pessoas que se dizem progressistas não foram votar porque não estavam satisfeitas com o governo Biden, então não vou votar em ninguém. Isso é uma merda que eu vou te falar. Eu sempre votei aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca votei. Nunca ninguém esteve lá e representou de verdade. Quando você acha que você está votando alguém aqui, eu não sei se lá, mas eu imagino que lá também, existe uma pré-seleção que passa longe do que você quer ou do que você precisa. Então o voto é só um símbolo para fingir que você escolheu alguma coisa. Tá, é o que a gente tem, eu concordo. Porém, cara, você falar assim, o cara que votou ou não votou, ele fez uma diferença, será? De verdade? Mas é o voto que legitima o governador, a quem governa, né? Na sociedade democrata se a pessoa deixa de votar, ela colabora pro outro estar ali. Você já assistiu o UFC? Demais. Já? Muito. Assisto. Você lembra do Zé Aldo com o McGregor? Sim. Lá foi, cara, foi foda aquilo lá. Começa, cai um soco, cara, cai o brasileiro. Pô, até parei de ver o UFC depois daquilo. Dana White nunca perdeu uma luta. Entendi o que você quer dizer. Os caras podem arrancar a cabeça um do outro ali embaixo. Entendi o que você quer dizer. A luta já está programada. O campeão não é quem bateu mais, quem ganhou o quinto round. O campeão é o Dana White. Não interessa quem sangrou, quem perdeu ali embaixo. O campeão é o Dana White, cara. Eu entendo o que você quer dizer. Faz isso. Aí, se você não acredita nisso, Albertinho, aí você é o cara que tem que lutar pela revolução, velho. Você não acredita no sistema mais. Você tem que lutar pela revolução. Eu acho... Você não acredita no voto, porra. Se você não acredita no voto, é revolução. Eu acredito que o voto é o que a gente tem. Acredita ou não acredita? Não, acredito que o voto é o que a gente tem. Não acredito que ele é realmente Você não acredita que ele funciona. Então vamos pra revolução, então. Só pra não discordar 100% do professor. Né? É o que legitima o cara que tá ali. Sim. O que eu não entendo é que as pessoas ainda acreditam que, tipo assim, não, o cara que tá lá é bonzinho, ele tá fazendo alguma coisa pra gente. Não. E aí alguns deixam até de cobrar, porque a única coisa que você ainda pode fazer é cobrar da ponta de lança que você tem, que é o político lá de cima. Se a galera achar que o cara que tá lá tá trabalhando pra ela, em vez de tá trabalhando pro Dana White que tá lá em cima, e não cobrar dele, aí que ele não vai fazer nada mesmo. Ele não vai brigar com o patrão dele e falar assim, porra, patrão, eu preciso de melhorar a vida da galera aqui, no meu carregador de sacola aqui, ó. E a galera tá defendendo o cara. Se todo mundo juntar pra cobrar desse cara lá de cima, tá. De verdade. Sim. Eu votei porque ele era bom. Não, ele não é bom, não. Ele tá lá pra te sacanear igual o outro tava. O caso é assim, as economias, elas são realmente... As economias dos países são financiarizadas hoje. Então, você vê realmente tudo. O mercado financeiro orienta a sociedade hoje. Eu concordo com você. Só que, veja só, qual o único instrumento que nós temos para tirar ou colocar pessoas? Ainda é o voto. Se não, isso é revolução. Não, mas o povo vota e depois acha que não pode cobrar. Concordo com você. Se eu cobrar dele, nossa, vai ser ruim porque o outro vota.
Cara. Isso acontece comigo lá no canal, porque é o seguinte, o fato de que eu vote em Lula, por exemplo, que eu entender... Aí que você ele tem que cobrar mais. Lógico, eu cobro dele mesmo. Você tem mais direito de cobrar dele do que Aí eu faço um vídeo criticando uma determinada coisa, mas depois eu faço um vídeo, por exemplo, para entender ou uma aula para explicar por que o Bolsa Família ele é importante para a sociedade brasileira, no nosso contexto. Aí, de repente, a pessoa fala, mas você está defendendo... Cara, é o seguinte, eu voto e eu tenho direito de cobrar. Ele não é meu amigo. Ele é o presidente. Se eu não puder cobrar o presidente, caramba, porque que é isso? Eu não tenho heróis. Voto... Democracia que é essa. Nós temos que começar a entender que cidadania, e aí que eu falo que eu fico muito desconfortável com pessoas que são ideologicamente fanáticas, porque são incapazes de cobrar a liderança, de ver um erro sequer, porque essa pessoa é 100% perfeita. Fala, cara, não existe perfeição. Mas se eu falar contra ele, eu vou enfraquecer ele. Não vou, cara. Não vai enfraquecer ele. Isso é uma chance que a pessoa tem, que ele tem mesmo de mudar as coisas, de entender que a sociedade está cobrando mudança nessa situação. Porque qualquer um que sentar naquela cadeira, seja Lula ou fosse o Bolsonaro na época, tinha que entender que ele não estava governando, não era para petista nem para bolsonarista. Exato. É governando o povo brasileiro. Agora, quando você cria... E esse é o problema desse novo verniz fascista, é que ele não precisa necessariamente mais de falar que ele não é contra a democracia. Ele vai usar a própria democracia para continuar no poder, para se perpetuar no poder. E para isso ele precisa de criar todos esses artifícios, inimigos internos, um verniz retórico que justifique isso. Ele vai defender, inclusive, a lisura do voto. E por que ele vai defender a lisura do voto? Porque quando ele não for eleito, ele vai falar que as urnas foram fraudadas. Você vai ver esse discurso de muita gente. Você vai ouvir esse discurso, por exemplo... vou dar um exemplo do caso do Maduro. Como é que você sustenta a questão do Maduro, sendo que quando o próprio Brasil pediu para eles, coloca as provas das votações aí, as atas das urnas, não era só o sujeito ter colocado as provas lá, tá aqui as provas, pronto, aconteceu, vamos fazer uma nova eleição, chamou o observador internacional, não. Então, aí você mantém tudo na penumbra. Aí o que acontece? Beleza, isso aconteceu aqui. A urna. Voto impresso. Quando nós tivemos isso no Brasil, gente? Quando nós tivemos algum problema, assim, sério, mas eu não acredito que uma coisa é o que você acredita, outra coisa é que são os fatos. Nós não temos prova no Brasil de urnas fraudadas, essas coisas, para justificar um discurso que faça isso. Então eu falo assim, eu acredito que a cidadania se exerce com voto, mas, Roberto, você está certo demais da conta, que é com pressão popular. É só isso. Eu elegi um Deus. Não, meu amigo, você elegeu um homem. Tá? Não cobra, não. Que quem você acha que vai sentar lá? O banco X, o banco Y? Os interesses de quem que vai estar ali? Professor, a única coisa que eles... E é o voto mesmo. O voto é a única coisa que pode mudar. Porque a única coisa que eles temem é perder a boca que foi criada para eles. Porque é muito bom estar ali. E não é só pela grana. Cara, você tem poder. E o poder, ele é mais gostoso do que a grana. Apesar de que eu nunca tive, mas todo mundo diz que é assim. Que o poder é uma coisa... Fiquei sabendo de outra história, que o Robertinho é poderoso, me falaram. Mas enfim... Latifundiário. Latifundiário? Cara, tirar isso, hein? Porque a única coisa que eles temem é o voto, certo? Então, eles muitas vezes não agem porque eles têm medo de contrariar uma base, mesmo sabendo que isso vai ser bom para outra pessoa. Então, cara, se tá bom, você tem que cobrar e agradecer e mesmo assim cobrar, porque nada está tão bom que não possa melhorar. Agora, outro ponto é que às vezes está ruim e o cara fala assim, não vou falar que tá ruim, porque senão enfraquecer. Não, cara, tá ruim, você tem que cobrar, porque senão ele fica assim, não, mas eu não vou mexer nisso, porque a minha base não tá falando sobre isso, mas não tá falando porque é omissa. Isso vem acontecendo há anos no Brasil. Há anos, cara. Sim, mas esse o Fla-Flu ficou foda. Esse negócio de agradecer é complicado, porque eu realmente... Eu acho que fez uma coisa boa, você não fala, parabéns, isso aí foi bom. Poxa, cara, é tão difícil. Eu falo, gente, eu dei uma boa aula. Professor, obrigado por você dar uma boa aula. Eu falo, é minha profissão.
É o que eu tenho que fazer. Concordo. O policial agiu corretamente, prendeu a pessoa que roubou o veículo, alguma coisa assim. A abordagem foi correta. Foi correta, você fala, não é herói. Não, gente, ninguém é herói, não. As pessoas, acho que no Brasil, acho que isso também é muito equivocado. As pessoas ficam achando que você tem que ser grato por as pessoas fazerem aquilo que é a obrigação deles. Entende? E no caso de presidente, ou governador, prefeito, eu tenho para dizer sobre essas pessoas é o seguinte, para mim isso aí é uma grande síndrome de Princesa Isabel, de que você acha que você tem que ser grato porque a pessoa nem fez aquilo que você acha que pode ter supostamente feito. Não, mas você não tem que ser grato. Me falaram isso quando eu fiz críticas, né? Que eu falei sobre a síndrome da Princesa Isabel, é um nome que foi criado para identificar essa ideia de que pessoas têm que ser gratas por o governo fazer... Por fazer uma obrigação. Uma obrigação dele, que fosse histórica. Você agradece isso, reconhece isso, é no voto. Não é com conversinha. Eu tenho que cobrar. O Lula não trabalha de graça. O deputado não trabalha de graça. A senadora não trabalha de graça, mesmo os mais ideológicos. Sejam de esquerda ou de direita, ninguém está ali trabalhando de graça. Então o pessoal querer passar essa ideia para a gente, que é população, de que nós temos que ser gratos a eles por fazerem a obrigação deles, por isso que eu tenho que ficar fulo quando eles não fazem. Exato. Eu tenho que ficar realmente fulo quando eles não fazem, eu tenho que cobrar. Então isso é exercer a cidadania. Eu concordo com você nesse ponto. E a maneira como o Brasil foi organizado uma democracia que nós precisamos votar, não existe outra ferramenta que não seja o voto e a cobrança. Eu concordo com você, não somente o voto e a cobrança. Você não está equivocado nisso. Agora a galera pensa assim, eu pus um cara de esquerda lá, resolveu. Tá, então vamos pensar o seguinte, olha nos Estados Unidos que aconteceu agora recentemente. O Joe Biden não estava ou não mandando armas para Gaza, para Israel e bombardear Gaza, enquanto o pessoal estava... Ele estava mandando. E o que a gente vai falar sobre isso? Nesse ponto em específico, né, assim, para não... Parece que o Trump foi até menos vilão do que ele, né? Chegou lá, vamos em relação a Gaza, muito menos. Né? Vamos diminuir a tensão ali, né? Enfim. É isso que... Você tá vendo como é contraditório? Não dá governo pra você ter Trump? Mas é por isso que não dá pra você ter heróis. Você não dá. E não acho que ele é um herói porque fez isso, né? Triste é a nação que vive à procura de heróis. Entendeu? Porque ela vai viver na frustração. Nenhuma dessas pessoas. Quando você olha, por exemplo, o caso de Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln, ele foi, no caso dos Estados Unidos, né, o pai da nação, o homem que venceu a Guerra Civil Americana, etc. E que foi na gestão dele que a escravidão chegou ao fim. Para votar o fim da escravidão, tem um filme muito interessante dele com Daniel Day-Lewis, eu esqueci agora o nome. Não, o nome é Lincoln mesmo. Tem uma leitura dramática, mas interessantíssima, que ele comprou votos. Ele comprou os votos para fazer isso. Dou cargo ali, dou cargo aquilo. Só que, assim, literalmente, comprar do dinheiro, não, mas olha, vamos trocar isso por isso, para colocar voto. Gente, isso... Infelizmente, pode parecer pra gente extremamente ruim, só que todas as democracias você vai encontrar esse tipo de coisa acontecendo. E não tem uma no mundo que você vai falar assim, não, ali o pessoal não, eles vão estar lutando por cargos sim. Vão estar lutando por cargos sim. Um exemplo, no caso agora dessa questão da taxação do Brasil, uma grande empresa interferiu para negociação do Brasil, uma grande empresa não, um grande empresário, né, para o Brasil reduzir as taxações. Foi o Joesley Batista, já é público isso. Sim. O cara é um dos maiores empresários do mundo, dono de um frigorífico, não sei o quê, agora até parece estar indo para a área de energia. Até agora ele teve até na Venezuela. Então você pensa assim, você entende? Eu consigo compreender que existem interesses comerciais que governam o mundo. E faz todo sentido o que você falou. E nós não podemos omitir em relação a isso. Só que nós, pequenos cidadãos aqui, vamos fazer o quê?